E você que está online hoje no Projeto Vida, sendo ministrado por essa palavra, eu gostaria de pedir a você que pudesse curtir esse vídeo, porque para que ele possa ter mais alcance, para que ele possa chegar a muitas pessoas. Amém? Diga para o teu irmão: livre-se da mentalidade de escassez. Diga para ele: seja livre desse tipo de mentalidade de pensamento. O que é mentalidade de escassez? Como eu disse, desde sábado a gente está sendo pincelado, né, por palavras. Nós estamos sendo confrontados por palavras, desafiados por palavras e testemunhos que nos faz de fato deixar pensamentos, comportamentos, reações, atitudes, coisas que fazem parte quase que da nossa personalidade. Você vai ver que muitas vezes nós não temos apenas uma mentalidade de escassez, nós temos uma personalidade de escassez. A gente se comporta de uma maneira, muitas vezes, de que temos necessidades, mesmo quando não temos mais aquela necessidade. Eu escrevi algo sobre mentalidade de escassez, que ela é definida como uma sensação de ter mais necessidades do que recursos. Quantas vezes nós olhamos para o que temos e limitamos quem somos a partir daquilo que nós temos? Então, nesta noite eu quero introduzir esta série falando sobre identidade. Porque a nossa mentalidade, ela reflete diretamente na nossa identidade. A nossa mentalidade. Você já acordou em algum dia da sua vida? Não são muitos, mas pode ter acontecido com você. De você acordar pela manhã, você levantar e fazer as mesmas coisas que você faz todos os dias antes de sair de casa. E você olhar no espelho naquele dia e dizer: meu Deus, eu envelheci. Meu Deus, eu não estou adequado. Senhor, o que aconteceu comigo? Eu estou mal. E a partir daquilo você começa a desencadear pensamentos, sentimentos que começam a literalmente sabotar os seus sonhos. Sabotar a sua vida profissional, sua carreira, sabotar o seu comportamento com o seu cônjuge, sabotar quem você é. Você já começa a ficar meio cabisbaixo, você começa a responder e a reagir de acordo com aquilo que a sua mente processou. Então, a nossa mentalidade, ela reflete diretamente na nossa identidade. Como nos vemos, reflete em como nos comportamos. Você já se sentiu inadequado em algum lugar? Inadequado talvez na sua roupa, inadequado no seu comportamento, inadequado em alguma situação. Diz: nossa, eu vim com a roupa errada. Eu não estou no lugar certo. Esse lugar não me encaixo nele, ele não é para mim. Então, de fato, como nós nos vemos reflete em como nós nos comportamos e em como nós também reagimos no nosso dia a dia. Tem pessoas que às vezes ela se sente inapropriada num lugar e como ela se comporta, ou como ela reage ali. Às vezes ela reage com rebeldia, às vezes ela reage com mau humor, às vezes ela reage com uma falsa ou com um sentimento de humildade, de humilhação, alguma coisa assim. Ela fica meio inadaptada àquele lugar em que ela está. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre identidade restituída para a abundância. Diga comigo: identidade, mas diga com autoridade: identidade restituída para a abundância. Queridos, quando você sabe quem você é, você não atribui ao outro a responsabilidade por aquilo que você quer ter ou por aquilo que você ainda não tem. Apóstolo, me explica isso. Quando eu sei quem eu sou, eu não atribuo ao outro a responsabilidade por aquilo que eu não tenho
ou por aquilo que eu gostaria de ter, mas não tenho. Nós terceirizamos muito, nós responsabilizamos muito o outro por aquilo que eu não tenho. Eu não tenho porque eu não tive oportunidade, porque meus pais, porque meus avós, porque meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos, porque eu não tenho saúde. Eu fico terceirizando a responsabilidade sobre aquilo que eu sonho. O que você vê em si mesmo? Quero te fazer 3 perguntas ou 3 colocações. Primeiro, o que você vê em si mesmo? Não é naquele espelho apenas físico, mas o que você vê em si mesmo? Quando eu digo para você, me fale sobre você. Se eu pegasse o microfone agora, chegasse aqui como fez o pastor Arão, descesse aqui, que eu acho impossível, que não seja pelas escadas, a não ser que não tiver ninguém, qualquer dia que não tiver ninguém aqui, eu posso fazer um teste, né? Se eu descesse aqui, chegasse com o microfone até você e perguntasse, como você se vê? Me fale 3 coisas a seu respeito. Por onde você começaria? Você começaria pelas qualidades ou você começaria pelos defeitos? Você começaria falando bem de si mesmo ou você começaria se desculpando daquilo que você não é, que gostaria de ser? Sabe, quando nós perguntamos ou quando nós refletimos, quando nós falamos, consideramos sobre nós mesmos, nós corremos o risco de ver os nossos defeitos, a nossa aparência, falar das nossas necessidades, falar das nossas incapacidades, das nossas frustrações, das nossas ineficiências. Muitas vezes, quando eu olho no espelho, quando você olha no espelho, e você busca a si mesmo ali, você encontra o seu passado estampado no seu rosto, no seu corpo, meio que marcado pela sua história. Você não vê suas conquistas. Às vezes, quando eu pergunto para você, o que você vê em si mesmo, você vai dizer, eu vejo as minhas lutas, os meus desafios, os meus sofrimentos, aquilo que eu não tenho. Queridos, o conceito que você tem com relação à sua imagem, aquilo que você é, a sua capacidade, aquilo que você faz, e também ao seu merecimento, aquilo que você tem. Quer dizer, o conceito que você tem acerca da sua identidade, acerca das suas capacidades e acerca do seu merecimento, te impulsiona ou te paralisa, te faz sonhar ou te faz desistir. Os conceitos que você tem a seu respeito, eles movimentam muito você em direção ao que você quer, ou até te paralisa em relação ao que você quer. Então eu quero te perguntar, o que você vê em si mesmo? Segundo lugar, o que você vê nos outros ao seu redor? Como você vê os outros? O que você vê nos outros? Você vê os defeitos deles? Você vê as necessidades deles? Você vê o que ele é diferente de você? Você vê, te salta nos olhos aquilo que você tem dentro de você, na sua mentalidade, com relação a preconceito, a diferenças, ou aquilo que incomoda no outro? Você vê a aparência, você vê as debilidades, você vê as fraquezas, os fracassos, você vê as deformidades do outro, muito mais do que até mesmo o que ele tem que pode acrescentar na sua vida. Então, como você vê o outro que está ao seu redor? Em terceiro lugar, o que Deus vê em você? Você sabe o que Deus vê em você? Deus vê em você a imagem dele. A Bíblia diz
que Deus vê em você uma obra-prima, criado à imagem e à semelhança do Criador. O Senhor vê em você o que Ele pôs em você. E a palavra de Deus diz que Ele te criou com habilidades, com capacidades. O Senhor te criou com inteligência. Alguém pode dizer glória a Deus, obrigado Jesus. O Senhor te criou com dons. Queridos, o Senhor te criou com o potencial para ser abundante. Alguns timidamente dizem amém. Deus te criou com o potencial para ser abundante, para ser próspero, para ser pleno. Você veio na igreja para encontrar isso, para encontrar a sua essência. Porém, nós fomos no decorrer da nossa história formatados de uma maneira diferente. A partir de palavras que ouvimos, de conceitos que trouxemos para a nossa vida, de imagens que visualizamos. A nossa história foi formatada a partir das informações e dos conceitos que muitas vezes entraram nos nossos ouvidos como algo limitante, algo limitador, como uma tampa. Menino, não sonha com isso, porque você nunca vai chegar a ser o que você está sonhando. É muito distante de você. Você não tem capacidade, você não mora perto de nada que pode levar você a alcançar o sonho seu. Quando você era criança, quantas coisas grandes tinham na sua mentalidade, mas que aos poucos foram ficando menores, sabe? Foram encolhendo. Hoje é dia das crianças. E criança, de fato, é muito divertido de você conversar com elas. Por quê? Porque não tem limite. Todas as coisas, o texto até devia ser assim, né? Todas as coisas são possíveis quando você é criança. Mas à medida que você cresce, a sua mentalidade, a partir das informações, a partir do universo real que você vai tendo contato com ele, ele deveria ir se expandindo, mas o contrário, o que acontece? A partir do momento que a gente vai crescendo, você vai tendo consciência do quanto você é limitado, ao invés de você ter consciência do quanto você pode em Deus. Sabe, queridos, no decorrer da nossa história, nós somos de fato convencidos a crer que pessoas são responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso sucesso e pela nossa plenitude. Um marido, um filho, uma carreira, um chefe, um diretor, uma esposa. A gente começa a pensar que alguém vai ser responsável pela nossa plenitude, pelo nosso sucesso, pela nossa prosperidade e tudo mais. Sabe, querido, identidade. Diga, identidade. Quem eu sou me capacita a fazer o melhor para ter o que eu sonho. Você vai repetir isso comigo. Quem eu sou me capacita a fazer o melhor para ter tudo aquilo que eu sonho. Então é quem você é, não é a oportunidade que você tem. Sabe, queridos, eu acredito que um casamento acertado, você casar com a pessoa certa, contribui muito para que a sua identidade seja amplificada, para que a sua identidade seja protegida, para que de fato você encontre recursos dentro de si para dar continuidade aos sonhos que você tem. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Que você casar com alguém que acredita em você, de fato pode te levar a uma vida de mais sucesso. Porém, você não pode ficar esperando encontrar alguém que acredite em você. É você que precisa entender que como Deus te criou,
quem Deus te criou para ser. Quando você encontra a sua identidade, certamente você encontra o caminho para você de fato ser aquilo que Deus escreveu para que você fosse. Tem muitas pessoas que estão chateadas nessa vida porque não conseguiram ser melhores. Por quê? Porque meu pai, porque minha mãe, porque o presidente, porque o governo, porque o prefeito, porque alguém me mandou embora, porque alguém me reprovou. Um professor na escola um dia não foi com a minha cara e me reprovou. A professora lá do 2º ano primário me perseguia. Porque um dia o professor não me deixou sair da sala e ali eu tive uma experiência traumática, eu fiz xixi na calça. E aí você diz assim: foi aquele professor que me travou e eu nunca mais consegui ser ninguém na vida. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a vida, ela tem muitos episódios. E nós precisamos aprender que maturidade é enfrentar tudo aquilo que veio sobre a nossa vida e dizer: essas coisas não me aprisionam, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que um dia agiu na minha vida com uma repressão, com um abuso, com um trauma, com uma palavra, com uma situação, com uma humilhação. Em nome de Jesus, queridos. Você ser liberto de uma mentalidade de escassez é você permitir o confronto, a cura e a libertação. Às vezes nós não queremos. A gente não quer, muitas vezes, sair de uma condição. Às vezes a gente não quer mudança de mente. Eu comecei a ler um livro dentro desse tema. E a primeira coisa que me chamou a atenção, eu comecei a estudar sobre o tema. E comecei a perceber que muitos autores sempre traziam esse autor, né? Falando a respeito de escassez, traziam esse autor. Eu fui atrás do livro e comprei o livro. Quando chegou o livro em casa, toda animada, abri o livro e tal. Quando eu vi, primeiro, não é bloqueio não, mas primeira decepção que eu tive, eu falei: gente, o livro tem 370 páginas. Na hora eu olhei e falei: meu Deus, 370 páginas de letra miúda. Isso vai ser horas de estudo. E aí eu abri o livro e comecei a ler algumas coisas. Falei: gente, como é bom quando você pega um livro que começa a te despertar, que começa a te confrontar, que começa a trazer não só algo algo que te faz entender. Porque às vezes a gente quer entender algumas coisas, mas a gente não quer ser confrontado por uma verdade nova. Como nós queremos entender coisas que acontecem conosco? A gente quer sentar, como você está sentado, e esperar que a apóstola explique, que o pastor Arão explique, que alguém que veio aqui explique por que nós estamos, ou por que você está numa condição assim, e o que você deve fazer para sair de uma condição. Queridos, melhor do que uma explicação é um confronto. Porque o confronto faz com que a gente de fato saia da zona de conforto. Qualquer tentativa de mudança que não se fundamente na identidade de uma pessoa, ela não se sustenta por muito tempo. Quantas vezes você já tentou fazer mudanças na sua vida, mas você fez mudanças por causa de uma necessidade física e momentânea, e não por uma questão de identidade, não de mudança de quem você é. Sabe quando isso acontece? Normalmente, dieta. Às vezes você vai lá no médico, ele diz: você está com sobrepeso, você está com obesidade nível 1, 2, 3, e aí você vai morrer daqui a um mês se você não emagrecer 20 quilos. E aí você fala: meu Deus, sua pressão está alta, está tudo alterado. Você diz: Senhor, eu preciso mudar. E aí ele te dá um cardápio novo, te dá uma medicação, te dá tudo que você tem que fazer. Você faz aquilo tudo e alcança o resultado. Mas aqui não mudou nada. Sabe? Não mudou nada acerca da sua identidade. Você já ouviu aquela coisa que alguém fala assim para você: nossa, você emagreceu, mas a sua cabeça é de gordo. Olha, você casou, mas a sua cabeça é de solteiro. Olha, você ficou rico, mas a sua cabeça é de pobre. Olha, você ficou pobre, mas a sua cabeça é de rico. Sabe aquela coisa que às vezes a vida, o nosso estado
estado atual não tem nada a ver com a nossa mentalidade, pois é aí que entra de fato a identidade restaurada e restituída para a abundância. O Senhor não quer mudar só o estado atual em que você se encontra. O Senhor quer alterar a sua identidade. Quem você se sente, quem você se torna nessa terra a partir da obra de Cristo na sua vida. Quem você se torna na sua casa, quem você se torna como esposo, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, quem você se torna como um funcionário, quem você se torna como um patrão, quem você se torna quando você conhece a palavra de Deus, quando a palavra de Deus se aplica em você. Queridos, porque a palavra do Senhor sempre nos confronta acerca do velho homem, acerca do pecado, acerca da ganância, acerca da inveja, acerca da mentalidade medíocre, acerca de alguns comportamentos e algumas atitudes que a gente tem no dia a dia, que refletem o nosso velho homem e principalmente uma mentalidade de escassez. Como disse o pastor Arão, não é questão de você comprar um tipo de roupa, você ter um determinado tipo de carro, você morar numa determinada casa. Não é isso. É a identidade. O que é, querido? A identidade. Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu queria ler com você. Esse texto, para falarmos algumas coisas acerca da nossa identidade. E nós vamos começar essa libertação da mentalidade de escassez, restituindo uma identidade que o Senhor nos deu, restituindo a nossa identidade. Marcos capítulo 8, versículo 22 diz: Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa e recomendou-lhe: Não entres na aldeia. E chegando a Betsaida, trouxeram um cego à presença de Jesus. Queridos, em todo lugar que Jesus chegava, eram levados ao seu encontro gente doente, endemoniada, cega, muda, paralítica, loucas, coxos, leprosos, pecadores, toda sorte de malignidades eram trazidos a Jesus. Tudo aquilo que era polêmico, contraditório, debatível e improvável. Diga: polêmico, contraditório, debatível e improvável. Tudo isso diariamente eram trazidos até Jesus. E Jesus sempre tinha uma palavra, não apenas, como eu disse para você no começo, não apenas de explicação. Jesus não explicava, Jesus transformava. Jesus não conversava a respeito, Jesus agia com respeito a uma situação, a uma circunstância. Jesus não filosofava, Jesus testemunhava. Você consegue perceber a diferença entre os mestres, os fariseus, os saduceus, os rebeldes, aqueles que viviam ali debatendo, filosofando com sua religiosidade, sabe,
que ficavam ali só conversando. Jesus chegava e Jesus agia. Jesus se movimentava. Jesus movia. Jesus resolvia. Então todos aqueles que eram trazidos até Jesus com suas necessidades, não apenas tinham as suas necessidades supridas, não apenas as suas causas resolvidas, mas principalmente saíam dali com a sua identidade restituída. Identidade restituída. Então, seja qual for o seu momento, seja qual for a sua condição, seja qual for o seu estado atual em outubro de 2022, seja quais forem os seus pensamentos, os seus pecados, os seus traumas, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas expectativas, seja qual for o seu momento, o Senhor pode invadir, o Senhor pode interferir, o Senhor pode se movimentar em meio à sua necessidade, mas mais do que isso, o Senhor quer restituir a sua identidade. O Senhor quer te chamar de filho. O Senhor não apenas quer tocar em você e trazer um milagre sobre a sua vida, mas o Senhor quer de fato chamar você pelo nome e trazer você, tirar você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Identidade é quem você é na sua essência. Identidade são as características que você tem, independente das circunstâncias ou condições que você viveu na sua vida. Queridos, todos nós aqui já tivemos o dia mau. Todos nós aqui já vivemos situações da nossa vida que literalmente nos oprimiu, nos angustiou, nos roubou a paz, nos roubou a alegria, nos fez chorar, nos fez sofrer. Todos nós aqui temos dias nas nossas vidas que, se a gente pudesse voltar, a gente não gostaria de ter vivido. Todos nós temos dias aqui que a gente gostaria de fato ter pulado na nossa vida, sabe? De não ter tido que enfrentar. Mas a palavra do Senhor diz que em todos esses dias, em nenhum deles você esteve sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Sabe, todos nós gostaríamos de ter sido protegidos, privados do dia da angústia, do dia do luto, do dia da separação, do dia da morte, do dia da dor, do dia da enfermidade, do dia da má notícia. Todos nós gostaríamos de ter sido privados disso. Mas identidade é tudo aquilo que eu sou, independente daquilo que eu vivi, independente daquilo que eu passei. Porque história é uma coisa, identidade é outra. Amém? História é uma coisa, identidade é outra. Você pega a sua carteira de identidade. Esses dias atrás eu estava arrumando os documentos lá em casa. Eu peguei as identidades dos meninos, a primeira que eles fizeram. Aquela carinha de criança, ou que carinha de criança, aquela criança ali, né, de 6 anos, de 5 anos. Talvez você, a sua última identidade, você tinha 17, 18 anos, né? 18 você tem que fazer, todo mundo de 18 anos tem que fazer uma nova carteira de identidade. Talvez você olha hoje, com 30 anos, a sua carteira de identidade com 18. Aí você olha no espelho, você olha para a identidade. Você diz, meu Deus, quantas coisas mudaram. Mas você é o mesmo. O nome é o mesmo. A mãe é a mesma. O número é o mesmo. A data do nascimento é o mesmo. Existem coisas da nossa vida que não são alteradas com toda a transformação, com toda a nossa história de vida. Você tem uma história de vida, talvez com a sua identidade carregando nela, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Você não é mais o mesmo. A aparência não é mais a mesma. Talvez nem o estado civil seu não é mais o mesmo. Porém, a identidade, o seu nome continua o mesmo. O seu registro continua o mesmo. Então, identidade não são as características que você tem. Aliás, identidade não é a condição que você tem, mas as características que de fato fazem parte do seu DNA. Fazem parte das suas células.
Identidade não é o rótulo que você traz. Não é o seu estado civil. Não é a sua conta no banco. Identidade é o nome que você tem. É o registro que você tem. Então o que esse cego recebe é infinitamente mais do que a sua visão restituída. O que ele recebe de Jesus é maior do que a sua necessidade. O que ele recebe de Jesus, o que Jesus faz na vida daquele homem é resgatar a sua identidade. Você agora não é mais o cego de Betsaida. Você agora tem um nome. Você agora tem um estado novo sobre a sua vida. Não é sobre necessidade, mas sim sobre identidade. Diga, não é sobre necessidade. É sobre a identidade. Quem você é muito maior e mais poderoso do que aquilo que você precisa. Você precisa entender isso. Quando você chega diante do Senhor, apresente-se ao Senhor na sua identidade, porque tudo que Deus vai fazer na sua vida parte do ponto de partida. Aliás, o ponto de partida é quem você é e quem Ele quer que você seja. É quem o Senhor te criou para ser, e não aquilo que você apenas está vivendo. Então Jesus resgata a sua identidade a partir de alguns pontos. O primeiro deles, o Senhor Jesus traz sobre aquele homem uma palavra com poder de confronto. Jesus pergunta para aquele homem, para aquele cego: o que você está vendo? Uau! Jesus tinha chegado ali, tinha feito um barrinho com a saliva e pôs nos olhos. E aí Jesus pergunta para ele: o que você está vendo? Uau, imagina a expectativa de todo mundo que estava assistindo. Jesus vai ver, olha, esse homem, esse cego vai ver tudo. Vai chamar Jesus de Jesus, vai dar um abraço de Jesus e vai dizer: eu estou vendo até ali a pedrinha no chão. Ele diz: eu estou vendo meio que deformado. Sabe, queridos, palavras geram em nós um impacto. Palavras geram em nós um impacto. O que você tem feito com as palavras de impacto que você tem recebido? Aquele cego podia dizer: está tudo bem, Jesus, já estou vendo bem. O Senhor já me restituiu. O Senhor já me restituiu na medida da minha necessidade. Estou vendo já mais ou menos. Já é o suficiente. É interessante quando o pastor Randy Clark e a equipe dele vinha aqui à igreja. Não sei quantos já participaram dessas campanhas com o Catch the Fire com o pastor Randy Clark. E é muito interessante porque ele perguntava assim: quantos por cento você está curado? Quantos aqui estão curados? 30%. 40%. Você ficava pensando: meu Deus, como é ser curado 40%? É você ter uma dor mais ou menos? É você abaixar mais ou menos? Como que é ser curado 50%? Aí a pessoa falava: não, ainda estou sentindo uma dorzinha aqui, 40% de dor. Então, aí os irmãos continuavam orando. E agora? 60%. E agora? Aí o irmão só parava de orar quando a pessoa dizia: agora eu estou curado. E você fala: meu Deus, por que Jesus não curou logo na primeira palavra? Na primeira oração? Sabe, queridos, palavras geram em nós um impacto. Seja de confronto, seja de cura. A palavra gera em nós, às vezes, um impacto de trazer uma ferida. Às vezes uma palavra recebida pode te magoar. A palavra tem poder de transformar, mas a palavra tem poder de lesionar. Há pessoas que estão profundamente paralisadas na vida, porque um dia receberam uma palavra que os paralisaram. Há pessoas que foram curadas, que foram amadas a partir de uma palavra, e outras pessoas que foram rejeitadas a partir de uma palavra. Palavras são sementes, e toda palavra que procede da boca de Deus, eu creio nisso, eu confio nisso, eu empenho toda a minha expectativa ministerial, a física, sabe,
pessoal, toda a minha expectativa de vida existencial está nisso que eu vou te dizer. Toda palavra que procede da boca do Senhor tem poder para cumprir os seus propósitos. Desde o dia que o Senhor me chamou, há muitos anos, eu disse: Deus, eu não tenho como estar, eu sou improvável em todos os aspectos. Eu sou improvável fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sou improvável. A minha história é uma história de improbabilidade. E o Senhor disse: eu não me interesso pelas improbabilidades. E até hoje eu tenho marcadinho na minha Bíblia que o Senhor me disse: não temas, eu te remi. Chamei-te das extremidades. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Eu me lembro desse texto, e por muitas e muitas vezes, nesses tantos e tantos anos de ministério, de chamado, por muitas vezes, eu me ajoelhei diante do Senhor e disse: Deus, que essa palavra, ela entre em mim de tal maneira, como entrou naquele dia lá em Arujá, no seminário Jovens da Verdade, no acampamento, numa noite de sábado, tocou o meu coração. E eu levei, assim como o apóstolo também, o gravetinho ali, queimei aquele gravetinho. Senhor, que essa palavra que eu recebi no dia que eu fui, se eu saí da minha casa e fui para o seminário, Senhor, que essa palavra queime no meu coração com a mesma intensidade, com a mesma força, porque eu creio que palavras são sementes, e toda palavra que sai da boca do Senhor, ela se cumpre no seu tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer: o tempo de Deus é perfeito? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra penetra na intimidade humana. O texto diz isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Queridos, quando você tem dúvida acerca de qualquer coisa, vai na palavra, abre o teu coração e deixa ela entrar profundamente. Mesmo que você chore diante daquilo que você está desejando, querendo. Mesmo que você diga: Deus, essa é a minha vontade, Senhor, mas a tua palavra, ela é que vai discernir a minha vontade da tua vontade. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa. Às vezes você pode querer muito, desejar muito algo. E eu não estou falando da idoneidade do que você deseja. Eu não estou questionando isso. Às vezes a gente deseja coisas idôneas, às vezes a gente deseja coisas que não são idôneas. Desejo é desejo. Pode ser um simples brigadeiro, como pode ser o marido do próximo, da próxima. Desejo é desejo. Pode ser um chinelo havaiana, como pode ser uma coisa que não lhe pertence. Então, querido, quando você coloca a tua vontade diante do Senhor, toma a palavra de Deus e deixe que aquela palavra, ela penetre em você. Sabe, às vezes você tem uma promessa de Deus para a sua casa, para a sua vida, para as suas finanças, e o Senhor lhe pede algo. E o Senhor começa a movimentar a tua mentalidade para que você se abra e você permite que a sua mentalidade seja maior do que a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus se revela pela palavra. Você quer conhecer a mente do nosso Senhor? Vai na palavra de Deus, porque nela está a mente do Senhor. O que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre a sua casa, o que Deus pensa sobre a nossa nação, o que Deus pensa sobre o nosso país, o que Deus pensa sobre o seu trabalho, o que Deus pensa sobre as obras das suas mãos, o que Deus pensa sobre onde vai os seus pés. O que Deus pensa sobre você está na palavra e não na sua mente. Na sua mente é uma sombra. Por isso que a sua mentalidade precisa ser tocada pelo Senhor. Sabe, a palavra que sai do Senhor para a nossa vida muitas vezes não nos cai bem nos ouvidos. Você já recebeu uma palavra de Deus e aquela palavra te deu: Senhor, passa de mim esse cálice.
Às vezes a palavra do Senhor vem como uma ordem que chama à existência um milagre, mas às vezes a palavra do Senhor sai da boca dele como uma oportunidade que descortina o mundo espiritual ao nosso redor. Sabe como se chama isso? Discernimento. Às vezes você está orando por algo e Deus lhe abre os olhos. Às vezes você está orando por um emprego, às vezes você está orando por uma questão financeira, às vezes você está orando por uma oportunidade de trabalho, às vezes você está orando por uma faculdade, por uma carreira. Às vezes você está orando por algo que Deus está colocando, que está aparecendo na sua frente. Você diz: Deus, abre os meus olhos para que eu veja qual é a tua vontade. E o Senhor começa a movimentar, e o Senhor começa a te dar discernimento. Algumas pessoas dizem: minha vida está boa, está tudo bem. Eu estou vendo as coisas meio embaçadas, eu estou vendo tudo meio confuso. Eu estou tentando encontrar o meu caminho, mas está bem assim. Eu estou satisfeito com esse nível de fé. Eu estou satisfeito com a vida em forma de vultos. Sabe, meu querido, a mentalidade de escassez te faz ver tudo ao seu redor como uma sombra diante do que realmente você gostaria de ver. Às vezes você está olhando para as coisas ao seu redor e você diz: está tudo certo, está tudo bem, deixa eu dar continuidade na minha vida, deixa eu dar continuidade no meu casamento, deixa eu dar continuidade no meu trabalho, deixa como está. Apóstolo, não mexe nisso não, está bom assim. E eu pergunto para você: como você está vendo? Você diz: as coisas estão meio embaçadas, mas está bom assim. Aí Jesus diz: não, espera aí que eu vou mexer nisso, espera aí que eu vou melhorar isso, eu vou tocar nisso, eu vou transformar isso. A palavra do Senhor, ela é poderosa para lhe trazer cura completa. O mover de Deus é poderoso para te trazer vida abundante. Não se contente com uma vida em sombras, vendo como que sombras, está mais ou menos. Deus não é Deus de mais ou menos. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: é quente ou frio, mais ou menos Ele vomita. Então tem gente que está nauseado da vida, porque a vida está mais ou menos. Quem é você? Eu sou mais ou menos crente. Quem é você? Eu estou mais ou menos casado. Quem é você? Eu estou mais ou menos no meu emprego. Quem é você? Eu estou mais ou menos na igreja. Querido, cuidado, porque um dia você é vomitado no casamento, você é vomitado na sua empresa, você é vomitado na igreja, você é vomitado no reino, você é vomitado em todo lugar que você passa. Cuidado. Porque o Senhor quer te dar uma identidade restituída. A palavra do Senhor revela, restaura e restitui. Diga comigo: revela, restaura e restitui. O que, apóstolo? A sua identidade. Então Jesus resgata a identidade daquele homem com tanta força, que Jesus muda o estado daquele homem. Quando Jesus toca aquele homem, Ele está removendo as deficiências em que a sua vida estava construída. Então, em segundo lugar, o Senhor toca com virtude. A base da vida daquele cego estava onde? Estava na sua deficiência. Diga: deficiência. Como o texto começa dizendo: trouxeram-lhe quem? Um cego. A base daquele homem estava na sua deficiência. Mas a busca daquele homem por Jesus revelou a sua busca por mudança. Meu querido, você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra hoje, porque há uma busca em você por mudança. Há uma busca em você por transformação. Aquele homem foi tocado pelo Senhor. Foi tocado por Jesus. E aquele toque teve o poder de remover os anos de rejeição, os anos de abandono, os anos de dependência de pessoas. Aquele homem, ele dependia de outros. O texto começa dizendo: e trouxeram-lhe um cego. Ele não foi sozinho. Alguém o levou. Lembra daquele paralítico
do tanque de Betesda? Quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? O que ele disse? Eu não tenho quem me ponha no tanque, eu não tenho quem me coloque no tanque. Queridos, o que eu quero dizer a você é que a nossa mentalidade de escassez plantou em nós uma expectativa de assistencialismo. Porque o Brasil, ou uma parte dos brasileiros, que não é você em nome de Jesus, mas uma parte dos brasileiros, acredita tanto que o governo de esquerda vai ajudá-lo mais do que o governo que está hoje ali. Por quê? Porque a proposta do governo de esquerda é qual? É assistir o pobre no seu mínimo. Por quê? Porque o seu potencial não é interessante. Então eu satisfaço você com o mínimo. Tudo é mínimo, porque você merece o mínimo. Esse é o ponto de vista de um governo de esquerda. Agora, quando alguém diz para você, o seu potencial é muito maior do que a sua necessidade, você diz: ué, peraí, eu tenho potencial, mas você tem que explorar o seu potencial. Você tem que investir no seu potencial. Você tem que se movimentar diante do seu potencial. Você tem que acreditar no seu potencial. Aí o que você corre o risco de dizer? Dá muito trabalho. Eu prefiro pegar a fila do banco para receber o auxílio alguma coisa, auxílio vida. Eu prefiro receber o auxílio do que acordar de manhã e trabalhar. Do que ir para a faculdade, do que prestar vestibular, do que ter que trabalhar até 6 da tarde, sair correndo, comer um pão no caminho, fazer faculdade, sair 10 horas da faculdade, voltar para casa, tomar um banho e deitar, de segunda a sexta fazer isso, e sábado eu vou descansar, jogar uma bola, passear, fazer alguma coisa, domingo eu vou para a igreja e segunda-feira tudo começa. Tem muita gente que não quer isso. Nos Estados Unidos, a gente teve lá em fevereiro, e lá as pessoas ganham muito dinheiro, como garçom, como faxineira, limpeza. Muito brasileiro vai para lá para isso. Existiam alguns restaurantes que a gente foi, que a gente está acostumado aí, ter aquele serviço rápido, imediato e tudo mais. Você ficava na fila, chegava lá quando você entrava. Falava: gente, mas tem fila, mas tem mesa disponível. Tem mesa disponível, mas não tem mão de obra. Por que não tem mão de obra? Porque o governo, subsidiado pela mentalidade de esquerda, está dando auxílio por causa da pandemia até hoje. O auxílio é igual ao salário mínimo. Aí um monte de gente não quer trabalhar mais. Por quê? Fica em casa recebendo o auxílio. Sabe, meu querido, essa é uma mentalidade de escassez que se chama assistencialismo. A gente está acostumado, a gente fica confortável. A gente tem um conforto na nossa alma quando a gente diz assim: uau, vou ganhar alguma coisa pelo que eu não fiz. Ganhar alguma coisa pelo que eu não fiz? O que significa isso? Como é bom você trabalhar e ter a paga do seu salário. Quantos gostam aqui de receber? Uai, ninguém gosta de receber seu salário, não? Quantos aqui gostam do dia do pagamento? Oh, já tão feliz. Lá em casa, quando os meninos recebem agora, porque antes eles moravam todo mundo lá em casa, todo mundo feliz, não queria nem saber se tinha pagamento ou não tinha pagamento. Agora estão casados, trabalhando. Gente, o dia de pagamento, eu vejo a fotinha deles. Estão comendo num restaurante, estão comprando alguma coisa que gosta. Gente, receber o pagamento é uma benção, não é? Agora, quantos preferem? Não precisa levantar a mão. Mas você prefere pagamento ou auxílio? Gente, eu prefiro pagamento. Eu prefiro trabalhar e saber que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais do que não importa o quanto eu trabalho, eu vou ganhar a mesma coisa se você que não trabalhou nada. Não é justo isso, meu irmão. Você trabalha quantas horas por dia? Quem trabalha aqui 12 horas por dia? É pouca gente, mas quantos trabalham 12 horas por dia? Quantos trabalham 10 horas por dia?
8 horas. Muita gente. Você acha justo você ganhar a mesma coisa de quem não trabalha nada? De quem acorda de manhã e fica literalmente na calçada, na padaria, batendo o pezinho, rodando para lá, rodando para cá, e no final do mês ele ganha a mesma coisa que você? Você tem... O que você tem vontade de fazer? Pegar o dele. Né? Então, querido, em nome de Jesus, o que o Senhor falou para ele? Olha, vamos quebrar esse assistencialismo na sua vida. Você não vai mais ser, você não é mais cego. E sabe o que é interessante? O Senhor diz para ele: você vai ver as coisas debaixo de uma outra perspectiva. O que eu quero que você saiba nessa noite é que quando o Senhor restitui a nossa identidade, o Senhor nos faz ver as coisas sob outra perspectiva. Sobre outra perspectiva. Não é pessimista, não é negativista, não é, sabe, desgraçadamente. Porque tem gente que é assim. O Senhor te faz ver sob uma nova perspectiva. E eu quero terminar essa palavra. Versículo 25, o que é que Jesus fez com aquele homem? Quando Jesus o curou completamente, o texto diz: e o fez olhar para cima. Diga comigo: e o fez olhar para cima. Terceiro lugar, o que é que Jesus fez? Elevou o seu olhar. Elevou o seu olhar. Quando o Senhor restitui a sua identidade, você não fica mais como aquela mulher encurvada, cujos seus olhos só viam aquilo que estava no chão. O Senhor diz para você hoje: olha para cima, olha para o alto. Uma das estratégias mais poderosas do inimigo contra o ser humano é a baixa estima. Sentir-se desprezado, estar num ambiente onde você não é ouvido, onde você não é respeitado, onde você não é bem-vindo, onde a sua fragilidade é desprezada, é ridicularizado. Gente, é uma das dores maiores da nossa alma, é a dor da rejeição, a dor do desprezo. Ser humilhado, ser ridicularizado, isso deforma o nosso senso de valor próprio. Isso compromete a identidade de um indivíduo. Uma criança desprezada, uma criança menosprezada, uma criança ridicularizada, humilhada na escola ou em qualquer circunstância na vida, ela cresce completamente deformada na sua identidade. Ela não sabe quem ela é. Ela só se lembra da humilhação, da dor, do sofrimento, da vergonha que ela viveu. Então Jesus toma a causa daquele homem e estabelece uma condição nova sobre a vida dele. Ei, você não vai mais viver nesse estado, você não vai mais viver nessa condição, você agora está completamente restaurada. E sabe o que Jesus termina dizendo para ele? Olha, não volte para Betsaida. Por quê? Porque Jesus já tinha experimentado que aquela era uma cidade incrédula. Que aquela era uma cidade onde as pessoas ridicularizavam os feitos, os milagres do Senhor. Betsaida já tinha sido condenada por Jesus como um lugar de pessoas incrédulas. Aquele homem tinha amigos em Betsaida. Amigos que faziam parte da sua vida enquanto cego. Ei, olhe para mim. Agora ele não era mais cego. Os seus amigos o conheciam debaixo da mentalidade de cego. E na sua mentalidade, naquela mentalidade de alguém que carecia de assistência. De alguém que precisava ser levado para os lugares. Mas ele agora não era mais cego, aleluia. Ele agora não tinha mais aquela mentalidade de cego, aquela mentalidade de dependência. E para que a sua mentalidade fosse de fato transformada, ele precisava deixar de frequentar o ambiente que o assistia na sua deficiência. Se você quer de fato ter a sua mentalidade transformada, você precisa deixar lugares e pessoas que continuam olhando para você debaixo daquela mentalidade que você tinha. Ou da deficiência que você tinha. Apóstolo, é tão difícil romper. Vai no YouTube e ouve a palavra do apóstolo sobre ruptura. Porque às vezes nós precisamos
deixar de estar em alguns lugares para que a nossa mentalidade seja reconstruída e para que a nossa identidade seja restituída. As mentiras que o inimigo, que situações ruins, que situações amargas vieram sobre você. Sabe, as mentiras que o inimigo plantou em você não pode mais determinar a sua identidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação da nossa mente, que leva você a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável, a melhor vontade, a vontade segura de Deus, certeira? Porque eu não sei se você já teve dúvidas quanto a um caminho que você vai percorrer. Mas quando você tem certeza, e você sabe que aquele caminho, ele é perfeito, ele é bom, ele é o melhor, ele é o mais adequado, ele vai dar no lugar seguro, querido, você vai por ele, independente das dores do percurso, das dificuldades do percurso. Você sabe que ao término dele você vai encontrar descanso. O que eu quero dizer a você nessa noite é que Jesus pode restituir a sua identidade perdida. A identidade perdida por causa de tantas situações, condições, memórias e necessidades. Principalmente as necessidades. A necessidade, ela faz com que a gente se amolde a algumas coisas. Eu sou diurna. Eu gosto de dormir cedo porque eu acordo cedo. As coisas para mim, elas precisam acontecer de dia. Eu gosto do dia, eu gosto da manhã, eu gosto das 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, eu gosto. Quando dá 11 horas da manhã, 11 horas da noite, irmãos, eu começo a olhar para você e eu já começo a ver você como um inimigo da minha alma. Meia-noite, para mim eu prefiro fazer 21 dias de jejum do que um dia de vigília. Porque às 2 da manhã eu não sou ninguém. E às 3 eu vou assim, né? Vou igual criança, arrastando o travesseiro. Eu não gosto, não consigo. Eu sou muito diurna. Eu fico pensando que às vezes Deus quer falar conosco em momentos da nossa vida. E a gente diz: Deus, esse não é o melhor horário, esse não é o melhor momento, esse não é o melhor tempo. Jesus pode restituir a sua identidade perdida. E Ele pode chamar à existência a identidade que você nem sabia que tinha. Tem muita gente perdido. Sabe? Eu fico com pena de algumas pessoas que de fato chegam na idade adulta e não sabem quem são. Porque passaram uma vida tentando agradar, tentando se encontrar, tentando se achar, tentando satisfazer o outro. Você tem uma identidade. E o Senhor quer que você tenha uma vida abundante. Eu creio que essa série que nós estamos entrando, ela vai nos preparar para o novo ano. Queridos, nós já estamos há 2 meses e meio do novo ano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Posso ouvir amém? Amém? Independente de qualquer resultado de eleição, independente de qualquer situação, circunstância, independente de você passar ou não na sua faculdade, independente de você fechar no vermelho ou fechar no azul, sabe, independente de qualquer coisa, há uma promessa do Senhor sobre nós para o novo ano. E nós cremos
que aquilo que está no coração de Deus é infinitamente maior do que aquilo que está no coração dos homens. Amém? Então, queridos, essa palavra que nós estamos ministrando nessa última série do ano, eu creio que ela está nos preparando para o novo ano que vem, para o novo ano que virá. Eu creio nisso. O Senhor começa a preparar o nosso espírito, começa a preparar a nossa alma, mas principalmente a gente percebe pelo tema dessa série que o Senhor quer mexer aqui, ó, na mentalidade, porque não importa o que virá no novo ano, o Senhor, Ele é o mesmo, hoje e para sempre. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Coloque suas mãos sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Nós estamos falando de mentalidade, Senhor. Mas hoje nós queremos que o Senhor traga luz à nossa identidade. Quem somos, independente do nosso estado atual. A essência. Ah, Deus, não somos o que disseram que éramos. Não somos o que ouvimos repetidamente sobre nós. Não somos o que a vida nos deu de experiências. Não somos os traumas que vivemos. Não somos nem mesmo as escolhas que fizemos, porque muitas delas foram desastrosas, muitas delas foram confusas, muitas das nossas escolhas foram debaixo de um ataque, de uma confusão de mente. Eu creio, Deus, que desses dias o Senhor vai restituir a nossa identidade em Deus, a nossa identidade pela qual fomos criados, aquela que lá no Salmo 139 o Senhor revela que tínhamos antes mesmo que os nossos dias fossem escritos e contados. Ah, Espírito Santo, traz luz à nossa identidade. A tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor nos conhece pela identidade que o Senhor nos deu. Quando nós nos olhamos no espelho, não somos, muitas vezes, aquilo que nós vemos. Estamos vendo como árvores embaçados, meio deformados. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor toque em nós, que o Senhor nos liberte dessa mentalidade de dependência, de assistencialismo, de achar que alguém deve para nós a obrigação de nos fazer felizes e plenos, a obrigação de nos fazer prósperos, a obrigação de suprir as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça calar as vozes malignas que confundem os nossos pensamentos, que os nossos ouvidos possam discernir a tua palavra, a tua voz, a voz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aqueles que não sabem quem são, principalmente depois que entregaram as suas vidas a Ti, Jesus, porque passaram uma vida confusos acerca da sua identidade.
e agora estão diante do Senhor, Pai. Que assim como o Senhor teve um tempo tão íntimo com aquele homem, o Senhor possa ter também esse tempo de intimidade com os teus filhos. Que o Senhor possa sussurrar no ouvido de cada um aqui agora, de cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa sussurrar no ouvido palavras vindas da tua boca, Senhor, acerca da sua identidade, acerca de quem são. Por um instante, queridos, deixe o Senhor trazer palavras que validem a sua identidade. Pergunte ao Senhor: Senhor, quem eu sou? Senhor, quem eu sou? Senhor, quem eu sou? Deixe o Espírito Santo falar nos seus ouvidos. Quem é você? Quem é você? A sua identidade restituída vai restaurar a sua mentalidade de abundância. Oh, deixe o Senhor falar aos seus ouvidos. Talvez você vai ouvir algo que você nunca pensou ouvir de alguém. Você está ouvindo do Criador, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que te conhece na sua essência, aquele que conhece o seu potencial, aquele que olha para você e não te vê como todos os outros te veem, mas ele te vê no mais profundo, na tua essência. Ele te vê no seu propósito, Ele te vê no seu chamado. Levante as suas duas mãos ao Senhor e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por quem eu sou. Obrigado, Senhor, pela identidade que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de conhecer e de ouvir a tua voz. Eu quero ser, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu quero ser abundante, próspero, pleno nessa terra. Usa-me, Senhor, para abrir os olhos de tantos que não sabem quem são. Que a sua identidade, Senhor, possa ser plantada em mim. Eu te agradeço por quem eu sou. E eu te agradeço por quem tu és em minha vida. Tu és o meu Deus, e eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus. Aleluia. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!